Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver como, através de discursos religiosos, se dava a legitimação da desigualdade social no período da Idade Média. Nós vamos ver alguns tópicos que são contribuintes para que nós possamos entender algo sobre esse tema, como a expansão da Igreja e a sua política econômica, as classes sociais e como elas eram divididas, as doutrinas cristãs e seus dogmas, e a desigualdade e o gênero. Como esses tópicos são relevantes para que nós possamos entender como se deu essa validação através dos discursos religiosos e como ela pode se perpetuar até hoje dentro da nossa sociedade, como alguns desses resquícios estão dentro da aula de hoje. Então, eu e a professora Manuela vamos estar com vocês durante essa aula. Olá, gente, vamos começar? Então, primeiramente, é bom estabelecermos o seguinte: quando falamos sobre doutrinas e sobre como esses discursos religiosos foram importantes na Idade Média, a gente tem que se lembrar que estamos falando da Igreja Católica. A Igreja Protestante, durante esse período, ainda não tinha força e ainda não tinha sido fundada. Isso é só mais para frente, como vamos debater em outras aulas, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, é bom nós termos na cabeça a questão da pirâmide social. O que seria essa pirâmide? Vamos imaginar uma pirâmide, onde o topo da pirâmide é o clero, que são formados pelo Papa, bispos, padres, pelo clérigo, formadas assim pelo clérigo. Na segunda, nós temos a nobreza, que é formada por reis e senhores feudais. E depois nós temos os servos, que, como os nomes já dizem, são os servos, que é a população predominante dentro daquela sociedade. Nós vemos que, infelizmente, dentro dessa sociedade, apesar dos servos estarem em maiores números, eles são os que mais sofrem com essas distribuições de poder. Porque a gente vê que durante a Idade Média os padrões são diferentes do que nós temos hoje. Uma pessoa que nasceu sendo filho de servos, ele vai morrer sendo filho de servos, porque não existia ainda a legitimação e, como nós podemos dizer, a ascensão de poder. Não se tinha como eu nascer serva e depois alcançar algum poder dentro do feudo. Eu ia continuar serva e ia morrer. Isso ia morrer serva, porque isso era um dos discursos, uma das formas que a igreja tinha de controlar as pessoas. Ou seja, se você nasceu servo, é porque Deus quis que você nascesse servo. Tendo isso em mente, então vamos um pouco mais adiante. Quando se tem tanto poder como o clérigo tem, então vamos perguntar por que o clero tem tanto poder. Isso é a resposta vem justamente por conta disso. O clérigo, ele era responsável pela junção, pela palavra de Deus. Então, quem teria mais poder do que Deus? E se o clérigo era responsável por trazer a palavra de Deus, ele era um representante de Deus na terra. Então, nós vemos que como a igreja tinha esse poder, tanto econômico como influencial e político, porque através dela é que se dava questões dentro do próprio reinado ou dentro do próprio feudo. Nós vemos que o feudo era a sociedade predominante. Apesar de nós termos os reis, nós temos as outras formas de governo. Dentro do feudo era onde se existia, principalmente onde se caracterizava essa sociedade, porque ali tinha o senhor feudal, que era como se fosse um exemplo do rei, e que comandava aquele pedaço de terra, e tínhamos dentro dele a sua própria nobreza, que eram as pessoas que eram descendentes ou eram esposos, cônjuges de alguma familiar do senhor feudal. Então vocês me perguntam, professora, como foi que como foi que a igreja conseguiu esse poder tão grande acima do próprio rei? Eu explico a vocês. Quando a igreja toma força, ela vem através da fé.
Durante esse período, nós não tínhamos uma distribuição tão grande de educação. Não educação, como diz, de formais, essas coisas, isso tinha. Mas de educação no quesito de saberes, como o ensino. Nós tínhamos um ensino teocêntrico, ou seja, tudo era explicado por conta de Deus. Se uma pessoa ficou doente, foi porque Deus quis. Se uma pessoa nasceu pobre, foi porque Deus quis. Se uma pessoa nasceu para ser rei, é porque Deus quis que ela nascesse para ser rei. Então, através desses discursos, através dessas falas, foi criando uma força dominante que assim foi dando cada vez mais poder à igreja. A gente vê que quem tinha o poder? Quem tinha grandes pedaços de terras, grandes feudos. Quanto maior o feudo, mais poder você tinha economicamente e politicamente. Os feudos tinham seus próprios guerreiros. Os feudos tinham sua própria economia. Então, quanto maior o seu feudo, maior o seu exército e maior a sua economia. Então, o que foi que aconteceu? Quando esse poder ficou feudal, grandes feudos tinham como senhores feudais bispos, padres e clérigos da igreja, fazendo que assim a igreja tivesse cada vez mais poder dentro da própria sociedade. Vemos também como ela dominava através dos homens e das obras escritas. Você me diz, mas se tinham livros, mas a questão é, a distribuição de livros não se existia como se tem hoje. Para você ter um livro era muito caro. Pessoas não tinham também como ler, porque não se tinha o ensino. Muitas vezes nem os próprios reis e nem os senhores feudais eram alfabetizados. Então tornava cada vez mais fácil se doutrinar. Porque se você não tem um conhecimento do que está acontecendo, a outra pessoa pode me doutrinar. É igual eu dizer, eu não tenho conhecimento sobre um jogo. Então você me diz, professora, mas esse jogo é fácil. E eu não sei nada sobre esse jogo. Aí você vem, não, professora, mas é desse jeito que você vai conseguir fazer alguma coisa. Então, através do que você está falando, eu vou seguir as ordens, as dicas que você está me dando. E era o que acontecia dentro da sociedade feudal. Através disso, através das ordens da igreja, é que ia se acomodando, ia se influenciando através de terror mesmo. As pessoas eram aterrorizadas pelas ordens da igreja, porque se você nascia numa situação ruim, você não tinha como ascender dentro, você não tinha como ganhar um dinheiro a mais. Então, como é que faz? Através da igreja, você vai alcançar o descanso. Então, como alcançar o descanso? Tendo uma boa conduta durante a vida. E como a igreja fazia isso? Através das suas doutrinações. Ela dizia como é que você tinha que ser para você alcançar um descanso na terra. Um descanso no céu, me perdoe. Então, através disso, ela ganha muito mais poder, porque ela tem, de acordo com a sua doutrinação, lógico, ela vai ter o poder de fazer com que você tenha um descanso eterno. No céu, você vai poder ter um descanso que você não teve em vida. Então, através disso, é que ela ganha cada vez mais poder dentro da própria sociedade. Então, nós vemos como é que ela vai ter poder tanto dentro da nobreza. Eu explico a vocês. A influência da igreja não vai só nas pessoas comuns, como os servos, mas também dentro da nobreza, porque a influência vai desde o plano econômico, como a proibição dos preços e a proibição de cobranças e juros para quem? Para justamente a nobreza. Então, assim, os nobres não tinham que pagar impostos. Então, o imposto que não vinha dos nobres, vinha dos servos. Os servos tinham que pagar os impostos deles próprios, porque eles moravam no feudo. E de acordo com o sistema feudal, ele tinha que pagar pela terra que ele estava plantando e pelas ferramentas que eles estavam usando, já que no caso não era deles, eram do senhor feudal. Então, eles pagavam os seus impostos e, consequentemente, pagavam os impostos dos senhores feudais.
já que a igreja, por lei, através da usura, dizia que os nobres não podiam, tinham proibição de cobrar juros e empréstimos. Então, com isso, ela conseguia cativar e fazer também uma dominância dentro da própria nobreza. Outro também era o preço justo. A igreja era que ditava os preços das coisas. Se eu fosse construir alguma coisa, se eu fosse construir um banco, a igreja ia dizer a quanto eu ia vender. O banco, porque ela já tinha estipulado o preço da madeira. Então, através do preço justo, que era dominado pela igreja, eu ia ter como dominar o preço do banco que eu ia vender. Vocês entenderam? Tudo estava influenciável pela igreja, então não tinha como as pessoas terem um pensamento diferente, porque elas não tinham acesso a outro tipo de pensamento. Não tinha como dizer, mas eu acho que não é dessa forma, porque a própria igreja ia contra esse tipo de coisa. É quando a gente vê a regularização, a regularização das guerras, os eventos cristãos, como a filosofia medieval é ligada diretamente a isso, porque ela fala justamente isso, que Deus nos deu o livre-arbítrio. A isso fala a filosofia medieval. Mas se Deus nos deu o livre-arbítrio, você pode fazer qualquer coisa, certo? Certo. Mas você vai ter que ter as consequências dos seus atos aqui na Terra. Então, através disso, a igreja conseguia doações, a igreja conseguia donativos, a igreja conseguia grandes pedaços de terra, grandes tesouros, através das cruzadas, das guerras que eram travadas com alguns lugares que não se tinham o que nós chamamos de paz. Então, a igreja ia levar a paz para aquele lugar. E como se consistia levar a paz naquela época? Através das guerras. Eu travava uma guerra e trazia paz para aquele local, porque ela estava precisando de uma civilização, podemos dizer assim. Através dos templos, eles levavam porque aquelas pessoas que estavam ali estavam sem a palavra de Deus. Aí você diz, mas professora, eles não sabiam como era a palavra de Deus, porque os livros não são assim. Aí entra também como as obras escritas eram feitas justamente para isso. Muitas das obras escritas eram em latim, em grego ou em hebraico. As pessoas não sabiam falar outra língua a não ser a língua nativa delas. Então eles iam para a missa, os nobres iam para a missa e estavam o padre falando em latim. Ele não entendia o que estava sendo lido na Bíblia. Então, era a interpretação do padre que fazia com que ele tivesse o conhecimento sobre a palavra de Deus. Então, através disso, era que se dava o entendimento dele sobre o que estava na Bíblia ou não. E justamente através disso era que a igreja ia e fazia a sua legitimação do poder. Por quê? Se eu tenho o poder de dar a minha interpretação para aquelas pessoas, eu vou dar a minha interpretação que possa me beneficiar através desse discurso. E é aí que a gente tem a legitimação da desigualdade social, porque eles legitimavam que era isso. Você nasceu naquela situação, então você vai morrer naquela situação. E nós vemos que pessoas que tentavam, mesmo que através de doenças, propriamente dito, se curar de doenças, de alguma forma que não fosse através da fé, elas eram tidas como bruxas e como pessoas de outra religião. E isso era uma heresia dentro da Idade Média. Então, a gente vê como foi que se deu essa legitimação da desigualdade. Se eu tinha o poder da nomeação de reis e senhores feudais, então eu nomearia alguém que me beneficiasse. Se eu tenho o poder militar, regularização de guerras e também, como a gente viu, a trégua de Deus, que são durante períodos do calendário cristão não se tem guerra, mas só durante aquelas datas.
Então, a igreja tinha esse poder também. Então, ela tinha o poder dentro da política econômica, dentro das pirâmides sociais, que eram as classes sociais dentro do feudo, e principalmente dentro das obras e do ensino. A gente vê muito dessas características ainda hoje, como, por exemplo, a frase "Foi Deus que quis". A gente escuta muito isso. Por que isso aconteceu? Porque Deus quis assim. Porque fulano ficou doente. Porque Deus quis assim. A gente escuta muito essas frases de quem? De pessoas antigas. Porque apesar de tanto tempo, alguns resquícios sobre isso ainda vêm dentro disso. Ainda vem se perpetuando através dos anos, mesmo sendo comprovado, mesmo hoje nós tendo direito a outras culturas, outra sociedade de ensino, outra forma de aprendizagem. Ainda hoje nós temos coisas como essa. Você pode perceber que a mesma igreja tendo mudado através dos tempos, a gente vê como os discursos às vezes podem continuar o mesmo. Vocês já perceberam que muitas vezes você vai em alguma celebração de alguma missa que seja muito importante dentro da Igreja Católica, que você vai ver aquelas senhorinhas que estão lá de véu, rezando muitas vezes em latim. Porque mesmo durante muitos anos, a igreja continuou sendo a língua oficial dentro do clero, continuou sendo o latim. Só depois que foi com a chegada da igreja protestante e com a catequização é que se quis trazer as pessoas para dentro da igreja. Mas mesmo assim ainda se continua com os discursos religiosos que muitas vezes ainda caracterizam essa desigualdade social. Então nós temos que prestar atenção em como muitas vezes características que vieram da Idade Média ainda estão presentes nos dias de hoje. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Então, vocês ficam agora com a professora Manuela para ela terminar de dar essa aula maravilhosa para vocês. Como vimos, a Igreja na Idade Média foi uma instituição de grande poder, e esse poder fazia-se presente moldando a sociedade feudal, seja por manutenção social, tendo em vista que a sociedade medieval era uma sociedade que não se tinha mobilidade social, ou quase nenhuma mobilidade social. As pessoas não iam da base da pirâmide, que eram os vassalos, os trabalhadores, artesãos e tudo mais, para o alto da pirâmide, que era o clero e a nobreza. A gente também vê que a igreja ela surgiu no Império Romano, mas com a queda do Império Romano ela continuou firme e se difundiu ainda mais pela Europa medieval, sendo uma instituição predominante, principalmente pela fé, usando-se da fé para ser uma instituição predominante na vida da população medieval, e passou a exercer importantes papéis em diversos setores da vida medieval. Servia de instrumento. A igreja na Idade Média, ela era tão influenciadora na ética e na moral que isso moldava a sociedade, como já dito. Então, durante a Idade Média, o papel da igreja foi um papel muito grande para com a população da época e para a história. Então, a gente vai ver a igreja sendo uma grande protagonista dessa história da Idade Média. Com a queda do Império Romano, a igreja se manteve firme na sociedade europeia, a sociedade cada vez mais fechada nos grandes feudos fortificados. Uma nova sociedade que surgiu com a queda do Império Romano, e o que fez com que o conhecimento fosse concentrado na mão da igreja, sendo essa detentora do conhecimento e da fé, e com isso a população acreditava muito, detentora do conhecimento e da fé, nas mãos, principalmente nos mosteiros e nas produções e escritas, fez com que a população acreditasse cada vez mais naquela instituição. Manter seu conhecimento nas mãos também fazia com que a população acreditasse no que era certo e errado, no que a igreja se dizia ser certo e errado. Então, o certo era ir para o céu e ser uma pessoa boa diante da sociedade e obedecer fielmente as regras da sociedade. Por isso não se tinha muito essa mobilidade da base da pirâmide para alto da pirâmide, que era a nobreza, e nem o clero. Para se ter essa mobilidade, precisava passar por certos processos e quase nunca acontecia.
A mobilidade na pirâmide social na Idade Média era bem difícil e bem rara, o que quer dizer que não acontecia. Acontecia bastante porque as pessoas, quando ganhavam terras e construíam feudos, a sociedade feudal era bem resumida em feudos e terras. No livro História e Consciência do Mundo, o autor Gilberto Coutrin descreve a igreja como se fosse que ela passou a exercer um importante papel em diversos setores da vida medieval e servia como instrumento de unificação diante da fragmentação política da sociedade medieval. Então a igreja ditava o que seria, o que em parte era para se manter no poder, ditava o que a sociedade devia fazer, o que fazia com que ela se mantinha no poder e com que a nobreza também se mantinha no poder, quer dizer, no alto da pirâmide, e os vassalos e a população, que eram a população, se mantinham na base da pirâmide. Então, quem era de rezar, quem era de ir para a guerra, era de ir para a guerra, e quem era de governar, era de governar. E a igreja, ela tinha um papel muito importante de quem era de governar, porque ela tinha uma grande influência, principalmente na tomada de decisões dos nobres e dos reis. Com essa ditação, a igreja foi influenciando bastante na desigualdade social da Idade Média. Então, a gente vê que certos determinados períodos de tempo ou dias eram dedicados a dias da fé religiosa, do catolicismo, e não se iam para a guerra. Então, quem era de guerrear, mas nos dias que não eram dias cristãos, nos dias que eram as chamadas tréguas de Deus ou tréguas de Jesus, eles não podiam guerrear, mas também iam à guerra em nome de Deus, que eram chamadas guerras santas. A relação de senhor feudal e vassalagem era uma relação mediante a juramentos e mediante a uma certa dedicação do vassalo para com o senhor feudal. Então, o senhor feudal dava terra, provia terra, mas o vassalo tinha como obrigação maior cuidar da terra para o senhor feudal de forma que fosse um benefício dele, um benefício para ele, ainda que fosse um benefício com vantagem maior para o senhor feudal, mas uma coisa que fosse obrigação e tornava ele uma pessoa perante a sociedade, uma pessoa obediente. A igreja também, ela vai fazer isso, a manutenção da sociedade em manter essa pirâmide social onde ela está e se beneficiando ainda mais, e vai se expandindo cada vez mais, porque com essa a gente vai ver a igreja sendo uma grande protagonista da história da Idade Média, protagonismo em ficar de pé, mesmo com a queda do Império Romano, como já dito, protagonismo em se expandir e usar muito desse poder aquisitivo, desse poder religioso, desse poder espiritual, desse poder de crença das pessoas para fincar-se cada vez mais no alto da pirâmide, e o protagonismo do começo da Idade Média até o fim da Idade Média. Então a igreja, ela vai ser muito importante nesse período. Vai ser um período em que muitas coisas são diferentes do período moderno e do período antes da Idade Média. A fé vai se ter uma valorização muito grande nesse período. Então, a gente vai ver exemplos de aproveitamento da fé, a gente vai ver exemplos de intolerância religiosa quando a gente fala do Tribunal do Santo Ofício, quando a gente fala do surgimento de novas ordens religiosas que não seguem os dogmas da igreja ou que não beneficiam a igreja, e principalmente na característica da sociedade medieval. Vai ser uma sociedade medieval caracterizada pela religiosidade, pela igreja. A igreja, ela vai ser uma grande protagonista, como já dito. Ela vai ser a protagonista dessa sociedade, a protagonista da tomada de decisões dessa sociedade, a protagonista desse tempo histórico. É claro que a Idade Média não se resume somente aos assuntos de desigualdade que a igreja causava na sociedade medieval. Tinha muitos outros lados em que a gente pode explorar bastante. A gente vai deixar alguns links na descrição para que vocês procurem mapas mentais, videoaulas, para que agreguem mais o conhecimento. Agradecer a todos que assistiram até aqui e até a próxima aula. Tchau!